Boa noite, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem, ok? Como é uma aula extra, eu vou começar religiosamente às 19 horas, em respeito ao Sérgio, a Isabela, a Jaqueline e aos que entraram às 19 horas, né? Muita falta de respeito, às vezes, deixar esperando. Então, aqueles que foram entrando aí, vão pegar o bonde andando, e é isso mesmo. Depois, essa aula aqui vai estar disponibilizada para vocês no Moodle assim que eu terminar, ok? Tanto o vídeo dela, espero que não trave, eu não tenho nenhum tipo de problema com áudio ou coisa do tipo, vai estar no Moodle, ok? Lembrando, pessoal, que essas aulas que eu passo, sempre é bom que você guarde, viu? Vai guardando aí dentro do seu HDzinho aí, no seu computador, no pendrive, HD externo, na nuvem, Google Drive, Mega, qualquer Dropbox, seja o que você usa, vai guardando que isso aí vai ser útil para você depois, mais tarde, né? Então aqui você já tem algumas normas já apresentadas, né? NR4, 5, 7, 9, 17, 36 e a 31 agora. Como a gente vai terminar basicamente as aulas aqui agora, essa aqui é a nossa última aula síncrona, eu sugiro, na verdade, eu, eu aconselho fortemente que vocês tenham como rotina a leitura das normas, tá? Mesmo que seja por curiosidade, vai lendo cada uma devagar, faz um propósito aí de toda semana você ler uma norma, pelo menos. Você vai ver que dá um mês e pouquinho você consegue terminar quase todas, assim. Porque tem normas muito pequenas, né? Então, tipo, você consegue ler rapidão. Então, leiam todas as normas regulamentadoras, porque a nossa profissão ela é muito pautada nessa questão legal, né, e normativa, e é importante para todos vocês desenvolver esse hábito de leitura. Vocês vão verificar que, ao longo do tempo, essas leituras vão se tornar menos necessárias, assim, que você vai acabar decorando as coisas, você vai ver que as normas elas se repetem bastante. Dentro da própria norma NR31 que a gente vai ler aqui hoje, você vai ver que muita coisa se repete, muita coisa é citada de maneira repetitiva no meio das normas, ok? Talvez seja para reforçar a ideia, né? Então, a NR31 todo mundo sabe do que fala, mais ou menos, né? Então, a legislação trabalhista ressalta a saúde do trabalhador é um direito humano fundamental, e a NR31 vai nessa direção, ainda mais como o Brasil ele é um país que tem por base na sua economia a questão da primariedade dos insumos, né? Então, nós temos muitas plantações, seja no sul do país, ou no centro-oeste, ou no sudeste do país, nós temos muitas plantações, e isso faz com que o Brasil tenha essa necessidade de ter uma legislação específica para o público do trabalhador rural, certo? Então, o Brasil possui uma das maiores avançadas e extensas legislações de proteção à saúde do trabalhador, principalmente no que diz respeito ao ambiente de trabalho, sem sombra de dúvida nenhuma, né? A gente já falou muito a respeito disso. A NR31, ela se preocupa em específico para o trabalhador do campo, ou seja, o trabalhador rural, que trabalha nas suas mais diferentes atividades possíveis, né? Então, é aquele que trabalha mesmo com plantio, aves e outros tipos de animais. Então, se você for contratado por uma fazenda, que é muito comum, tá? Fazenda contratar um técnico em segurança e etc., você vai ter como base inteiramente a NR31. Então, o objetivo dela é intervir nas relações de trabalho no âmbito rural, cujo desígnio ressalva a constituição de princípios a serem seguidos na organização e no ambiente de trabalho, além de tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades agrárias com segurança e saúde no ambiente de trabalho. O meio rural, pessoal, é um meio que morre muita gente, tá? Morre muita gente advindos de diversos riscos, seja riscos de máquinas agrícolas, seja riscos químicos com agrotóxicos, sejam riscos biológicos no sentido de animais peçonhentos e outros riscos também, porque há muito assassinato, há muita briga, né, a respeito no campo. Por quê? Porque muitos profissionais no campo também fazem uso de bebidas alcoólicas e drogas, e há uma relação entre a depressão do sistema nervoso central e o uso de agrotóxico,
certo? Então, o meio rural deve ser protegido. Então, a ANR estabelece regras ou critérios para garantir segurança dos trabalhadores do campo, assegurando direitos e deveres trabalhistas. Então, como toda norma, pessoal, vai apresentar os direitos do trabalhador e os direitos do empregador. Então, aqui é o resumo, basicamente, do que tem na norma. Vai falar dos objetivos, o campo de aplicação que eu acabei de falar, né? As disposições gerais e das responsabilidades, a Comissão Permanente de Segurança e Saúde no Trabalho Rural, certo? Deixa eu aceitar aqui o Carlos. Vai falar sobre a gestão da segurança, saúde e meio ambiente de trabalho rural. Vai falar sobre o CSTR. Você vê que a gente tem um SESMIT e uma CIPA específica para a NR31. Então, se você vai dimensionar o SESMIT para um trabalhador rural, você não vai usar a NR4, você vai usar a NR31. Por isso que a NR31 ela é uma NR completa, ela acompanha muito bem, assim como a NR, por exemplo, a NR29, que fala sobre serviço portuário. Né, e do aquaviário, porque lá você vai ter um SESMIT a bordo também, né, e uma CIPA a bordo. E por isso que essas NRs eu coloquei juntas para que para que as pessoas leiam, né, porque ela tem uma característica diferente. Não, ô Carlos, pode ficar de boa, sem problema. Isso aqui é uma aula extra, ela nem teria, né, essa aula nem teria, mas fica tranquilo, fica na paz. Então fala um pouco sobre agrotóxicos, né, adjuvantes e produtos afins, ou seja, para melhorar a colheita. Deixa eu aceitar a Natália aqui. Vai falar um pouco sobre o meio ambiente e resíduos, uma vez que a gente está trabalhando com produtos altamente contaminantes. Então, vai trabalhar um pouco ali como que é o descarte, guarda e conserva de agrotóxicos. Fala um pouco sobre ergonomia, ferramentas manuais que são muito utilizadas, máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. Aqui ela faz uma conexão muito interessante com a própria NR12, ok? Então, a NR31 faz uma conexão muito interessante com a NR12, porque na NR12 vai falar também sobre o uso de motosserra, sobre o uso de implementos agrícolas em seus anexos, ok? Secadores, e aí vai, silos. Silo é uma coisa que mata muita gente, tá, pessoal? Soterrada. E explode também, viu? Porque a poeira orgânica, ela é explosiva. Então, vai falar um pouco sobre silos, ventilação, coisa do tipo, acessos e vias de circulação, transporte de trabalhadores, transporte de carga, trabalho com animais, fatores climáticos e topográficos, o que isso influencia na segurança do trabalho, medidas de proteção pessoal ou equipamento de proteção individual, edificações rurais, instalações elétricas e áreas de vivência. Basicamente é essa a NR31. Já verificamos já no início, só pelo resumo, nós conseguimos verificar que é uma NR bem extensa. Se eu não me engano, ela tem 70 e algumas coisas páginas, ou coisa do tipo, né? Vamos lá. A NR, ela tem aplicação basicamente em 5 áreas. Agricultura de uma forma geral, silvicultura, certo? Silvicultura, pecuária e aquicultura, e exploração vegetal, florestal. Então, essas áreas, todas essas áreas que englobam aí plantio, pessoas que cuidam de aves, pessoas que cuidam de animais como boi, sei lá, cavalo, coisa do tipo, aquicultura de uma forma geral, né, pesca ou coisa do tipo, né, todas essas atividades são vinculadas à NR31. Por que eu escolhi a NR31 para falar e não escolhi a NR29 ou a NR30 ou a NR de petróleo ou coisa do tipo? Eu escolhi a NR31 porque eu não sou natural da região de Uberlândia, mas quando eu olho para a indústria de Uberlândia, quando eu olho... Não tem problema não, Lenara, pode ficar tranquilo. Quando eu olho para a indústria de Uberlândia, eu vejo uma indústria muito forte, me parece que para o setor logístico, pela localização, né? Se eu não me engano, é conhecida como a capital logística, Uberlândia, pela localização justamente no Triângulo Mineiro, e o setor muito forte também, o setor agrícola e pecuarista, né? Haja vista as indústrias que eu vejo, eu sempre vejo muita empresa agrícola, muita empresa de máquina, de trabalhar em máquinas pesadas, né, implementos agrícolas em diversas empresas da região. Então, eu achei mais adequado eu trazer uma coisa da realidade de vocês. Entretanto, se vocês quiserem trabalhar no porto, leia a NR29, né, ou a NR30, questões aquaviárias. Então, essa é a parte de ampliação.
Então, qual o objetivo dela, pessoal? Quais ações que ela tenta? Ela tenta eliminar os riscos ambientais, como toda e qualquer norma, adotar medidas de proteção coletivas, que são mais importantes que as individuais, e implementar medidas de proteção pessoal quando as medidas de proteção coletiva elas não são adequadas, ok? Então, essa é a finalidade da norma, como qualquer outra norma de segurança do trabalho. O cumprimento dessas exigências pode ser demonstrado através de relatórios de avaliação da conformidade legal de agentes ambientais, IPPRA, onde devem ser priorizadas medidas corretivas e preventivas e indicação de EPI deve ser uma complementação. Então, né, até hoje, a norma PPRA ainda está valendo, você vai então desenvolver um PPRA, uma avaliação dos agentes de riscos e demonstrar quais atividades precisam do equipamento de proteção individual. Então, isso é fundamental e necessário que você desenvolva dentro da sua empresa. No ano que vem, a partir de março, você vai ter ali a figura, portanto, do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco, pois o PPRA vai ser suprimido, mas ele vai estar incluído dentro do próprio PGR. Então, essas ações, né, que nós devemos desenvolver, ela tem quais as características ou aspectos que nós devemos observar? Ela deve melhorar as condições do ambiente de trabalho, porque não adianta nós aplicarmos a NR31 se as pessoas trabalham com ambientes análogos a ambientes de escravidão ou ambientes de subescravidão ou de subemprego ou precarização do trabalho. Então, o intuito da NR31 é você melhorar. Então, a gente já pode discutir que muitos trabalhadores da área rural não têm boas condições de trabalho. Por quê? Porque os donos das fazendas são extremamente gananciosos. Essa é a palavra certa, é ganância. Eu conheço muitas pessoas, na minha família é uma família pobre, que é de origem rural, basicamente, numa cidade muito pequena. Boa parte de primos meus conhecidos que trabalham na região rural, todos eles são, tipo assim, são extorquidos e são extremamente subjugados pelos chefes, certo? Lógico que isso não é a realidade de todos os donos de fazenda, mas aqueles que trabalham com isso, né, no meio rural, quase sempre não tem carteira assinada, quase sempre não tem equipamento de proteção individual, quase sempre não tem orientação e acabam ficando por aquilo mesmo. Ganham muito abaixo do mercado e etc. Então, o objetivo da NR31 é criar condições dignas de trabalho para todo mundo. Então, a promoção da saúde, da integridade física, né? Ninguém quer que eles se adoeçam ou morram, porque o trabalhador rural, tanto quanto o trabalhador urbano, tem os mesmos direitos, né? Campanhas educativas de prevenção e doenças, que já está na própria NR5, né? Mas que aqui é estipulado dentro da NR31, porque a característica da atividade requer uma especificidade, ok? Detém muitos riscos químicos, como agrotóxicos, como eu falei, a manipulação de agrotóxicos acidulantes ou outros defensivas agrícolas ou pesticidas são muito utilizados, então o risco químico é elevado. Riscos físicos são elevados também, a depender da atividade que a pessoa trabalha, então a pessoa naturalmente vai trabalhar a céu aberto. Então, se ela está a céu aberto, ela já está exposta à ultravioleta do tipo A e do tipo B. Então, ela já tem um risco físico que já é intrínseco da sua atividade. Nós temos outros riscos físicos também, como vibração localizada, né? Vibração de mão e braço com o uso de motosserra, por exemplo. E nós temos a vibração de corpo inteiro com os trabalhadores que trabalham com tratores, colheitadeiras e tal. Lembrando que essas máquinas mais modernas, hoje em dia, ela tem uma série de cuidados, né, em termos disso, né? Então, a acústica é muito boa, né, das máquinas mais modernas, que são até climatizadas, e os profissionais que trabalham com esses equipamentos devem ser até muito bem qualificados. Tem muito risco mecânico, tá? Então, não é raro você verificar que trabalhadores na área rural perdem mão, braço, perna, dedo, né? E mortes severas. Por quê? Porque as máquinas muitas vezes não têm proteção do eixo cardan, né? O eixo rotativo que transfere a força do motor, às vezes, para um implemento agrícola. Então, tem muitas pessoas que morrem com esse tipo de acidente, tá? É muito comum. O risco biológico, que já é comum, né? Que vai trabalhar muitas vezes embrenhado no meio de mata, no meio de mato fechado. Então, é indispensável aqui, já adiantando, uma perneira,
para que ele seja protegido contra cobras e outros tipos de animais. É importante fazer investigação e análise de acidente. A organização do trabalho continua sendo um fator importante da NR31. A organização do trabalho ela vai estar presente em todas as NRs, porque já se soube, já se analisou que a organização do trabalho ela é um fator fundamental e imprescindível para a organização do trabalho, tá? Para evitar acidentes. Então, essas ações é para a preservação da saúde e a prevenção e o controle. É claro, né? Porque quando eu analiso o trabalho e consigo enxergar ele de todas essas formas, né? Com todos os riscos analisados, muito bem entendidos, eu consigo fazer com que o dono da empresa tenha muito menos trabalhadores afastados, ok? Com depressão, suicídio, coisa do tipo. No Rio Grande do Sul tinha muito trabalhador rural cometendo suicídio. Aproveitando que a gente está no Setembro Amarelo, né? Às vezes a pessoa fala assim, tá cometendo suicídio porque tá com, sei lá, tá com problema na casa, com a família, com o pai, com a mãe, sei lá, né? Com a esposa. Mas, na verdade, o suicídio era causado por uma depressão do sistema nervoso central. Porque todo mundo sabe que nós temos, basicamente, uma máquina química dentro do crânio, certo? Que ela tem que ter ali seus componentes de serotonina, melatonina, noradrenalina e dopamina. Essas substâncias químicas do cérebro, ela tem que estar equilibrada. Quando ela tem um desequilíbrio, a pessoa tem uma depressão. Então, a depressão ela não é simplesmente psicológica no sentido subjetivo. Ela é objetiva também, né? Porque se a pessoa não tem as quantidades certas de determinadas componentes químicos do cérebro, a pessoa entra num estado de depressão do sistema nervoso central e, consequentemente, a depressão, né? Uma doença objetiva. Algumas substâncias químicas, elas são neurotóxicas, ototóxicas, e aí vai. Então, às vezes a pessoa está com depressão porque ela está mexendo com um componente químico que causa depressão na vida dela. Então, já houve vários relatos do Ministério do Trabalho e Emprego de trabalhadores rurais que tiveram depressão comprovadamente estipuladas justamente pela relação epidemiológica entre o uso de agrotóxico e a doença psicossomática. Os exames, se você for verificar aqui, pessoal, os mesmos exames que tem dentro da NR7. Exame admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função demissional. Não tem outra variação de exames, são os mesmos exames, tá? Os mesmos exames. Então, se a gente fosse pensar, não precisaria nem ter essa parte de exames aqui dentro da própria NR31. É uma coisa que tem sobressalente. Mas eu creio que essa adição que tem dentro da própria NR31 é porque para a questão de penalidade. Se vocês já tiveram curiosidade para saber assim, quanto que um cara vai pagar com relação a não conformidade dentro de uma norma, você usa a NR 28 para isso, que é fiscalização e penalidades. Então, eu vou abrir ela aqui para ver, NR 28, fiscalização e penalidades. E eu vou abrir ela para vocês aí. Cadê ela? NR 28, que é fiscalização e penalidades. A NR 28, pessoal, você vai encontrar nela uma tabela. E dentro daquela tabela, eu vou estar compartilhando com vocês aí a minha tela. Então aqui, você tem a NR 28, que ela teve como última atualização aí 2008, praticamente. Não, 2020. Então ela teve uma série de reduções. Você lembra que o Bolsonaro chegou na televisão e falou assim, o dono de empresa, ele paga muito com fiscalização, então vamos reduzir, simplificar. Na simplificação da norma, como a NR9, por exemplo, né, verificaram que ela saiu de 27 páginas para 3 páginas, teve NRs que foram reduzidas, algumas aumentadas. Quando reduz uma NR, o que naturalmente acontece? Acontece que o auditor fiscal do trabalho, ele tem menos tópicos para se fiscalizar. Então, facilita a fiscalização e diminui a obrigatoriedade do empregador. Então, desse modo, você já diminui a exigência da multa, né, de se cumprir. Então, dentro da norma regulamentadora, nós temos alguns tópicos que são relacionados à segurança do trabalho e alguns tópicos relacionados à medicina do trabalho.
Os tópicos relacionados à segurança do trabalho, se você tiver o grau máximo, né, se o auditor chegar lá para você e identificar que aquela infração que você cometeu está dentro do grau máximo, né, ou seja, vai pagar o máximo daquela multa, você vai pagar até 6.304 UFIR, Unidade Federativa é uma unidade de medida que o governo federal usa para se calcular a multa. O FIR é um pouco mais de R$1, né? A gente pode considerar R$1 o FIR, então a gente vou considerar R$1 para simplificar, mas é um pouquinho mais de R$1. Então, na segurança do trabalho, se a pessoa levar uma multa em um tópico só voltado para segurança, ela vai pagar R$6.304 para aquele tópico. Se for relacionado à medicina do trabalho, vai pagar em torno de 3.731. Então, nós estamos aqui, ó, o número de empregados. A depender do número de empregados e o tipo de infração, ou seja, quanto mais o número de empregados e maior a gravidade da infração, você vê aqui que ela aumenta, ó, de I1, I2, I3 e I4, certo? Quanto maior a quantidade de empregados e maior a gravidade da infração, você vai pagar maior a quantidade da tua multa. E essa multa vai se somando, né? Então, aqui, ó, você tem o I mínimo e o I máximo já em reais, né? Ok? Então, aqui, ó. Aqui você vai encontrar cada norma regulamentadora, ó. Certo? Então, aqui, ó, dentro da NR31, vamos lá na NR31, para a gente verificar esse próprio tópico. 29, NR. Aqui, ó, NR31. Então, o tópico que a gente está vendo na aula agora, é o tópico 31.5, certo? É o tópico 31.5. Então, vamos abrir lá. Vou compartilhar novamente. Tá? Tópico 31.5. Então, nesse tópico 31.5, olha as quantidades de infrações que nós temos, tá? Então, todas essas infrações aqui, ó, do 31.5, estão voltadas para o exame médico do trabalhador. Então, são infrações que vão da infração 3, infração 2, até infração 4, que seria essa aqui, ó, 31.5.1.8. Então, vamos lá na NR31, para que a gente saiba o que é esse tópico. 31.5.1.8. 138. Opa. Aqui, ó. O empregador deve garantir remoção do acidentado em caso de urgência sem ônus para o trabalhador. Então, vamos supor que você é um trabalhador rural e você se machucou. Se você se machucou, por exemplo, e você teve que pagar a sua remoção do ambiente de trabalho, e você, por exemplo, entra com ação judicial contra a empresa, o auditor do fiscal do trabalho, quando ele for fazer as análises, quando ele auditar e convocar um perito judicial, o perito judicial vai olhar aqui, ó, e vai olhar aqui, ó, 35.5.1.3.8. Aí ele vai pegar aqui, ó, a NR28, vai lá, 31.5.1.3.8. Ele vai ver que é uma infração 4, certo? Que está voltado para a segurança do trabalho. Aí ele vai nessa primeira tabelinha aqui, isso ele vai fazer para tudo que ele encontrar, tá? Para tudo que ele encontrar. Ele vai para essa tabelinha aqui, ó, e vai ver lá, ó, segurança do trabalho, infração 4. Vamos supor que aquela empresa é uma empresa pequena. O cara é um trabalhador rural, mas ela é uma empresa pequena. Vamos supor que ela tenha de 11 a 25 funcionários. É uma empresa pequena. Ou seja, por aquele problema do empregador rural não levar o teu trabalhador acidentado sem custo nenhum para ele, aquele dono daquela empresa pode pagar até no máximo R$3.334 por ele não prestar o socorro devido para o trabalhador, certo? Então, essas variações, né, se a gente for verificar aqui, deixa eu interromper esse compartilhamento, quando a gente olha para essas requisições de exame, a gente verifica que quase todas as normas, essas questões de exame são sempre muito bem cobradas
e, ao meu ver, foi importante deixar dentro do NR31, porque a bancada ruralista, você sabe como é que ela é, né? Esse problema do incêndio aí já deixa muito bem qual que é a índole. Então, lá, o exame, como a NR7 fala, tem que ter no mínimo 2 vias. Uma para ser arquivada na empresa e a outra entregue ao trabalhador, certo? Uma para ser arquivada na empresa, outra entregue ao trabalhador. Nada impede de ter mais vias, tá? Porque se você tiver uma assistência, uma consultoria de medicina no trabalho, nada impede da consultoria ficar com uma via, o trabalhador com outra e a empresa com outra, tá? Então, é no mínimo 2 vias. Toda empresa tem que ter um kit de primeiros socorros. Não é somente a NR31, mas a NR31 deixa claro isso, tá? Né? Mas se a gente for olhar para a própria NR7, tá claro isso também. Toda empresa tem que ter um kit de primeiros socorros. Então, o que tem que ter nesse kit? Ele é padronizado, ok? Esse kit de primeiros socorros, ele é padronizado para todo e qualquer ambiente. Você pode ter mais, você não pode ter menos que isso. Lembrando que a norma, ela traz o mínimo. Então, você tem que ter um colar cervical ajustável. Todo mundo sabe que qualquer manipulação indevida da coluna cervical de um trabalhador pode gerar prejuízos para o resto da vida, como a paraplegia ou a tetraplegia, ok? Então, quando um trabalhador se acidenta, seja de queda ou coisas do tipo, é sempre importante você imobilizar a coluna cervical. Então, você tem que ter lá um colar cervical e saber colocar e retirar. Muitas vezes, se a empresa já tem o SESMIT, quem vai fazer os primeiros socorros é o pessoal do SESMIT. Mas quando não tem, quem faz os primeiros socorros é o técnico em segurança, até esperar o SAMU relocar, ou o bombeiro, ou a ambulância retirar aquele trabalhador. Então, lá, 3 talas moldáveis, mão, antebraço e perna, para caso de fraturas nos membros superiores e membro inferior. Qual a função da tala? A função da tala é você imobilizar, basicamente, né? É você limitar a movimentação, proteger aquela articulação. Eu que já quebrei o braço, sei muito bem disso, que quando isso alivia até a dor do funcionário ou da pessoa, quando você imobiliza, quando você aproxima mais aquele braço ou perna no corpo, isso diminui o latejamento e etc. Então, você tem que ter uma tala moldável para conduzir esse trabalhador ao ambiente, ao socorro, né, ao hospital. Você tem que ter lá 4 pares de luvas descartáveis ou cirúrgicas e uma tesoura sem ponta, certo? Então, você tem que ter o kit com luva descartável, justamente porque você não vai tocar em sangue ou coisa do tipo, quando isso é possível, né? A tesoura, se caso for necessário, cortar a roupa ou algum tipo de vestimenta do funcionário. Você tem ali a atadura, 3 ataduras de crepom de 15 centímetros por 1,8 metros, 3 ataduras de crepom de 10 centímetros por 1,8 metros, ok? Você tem que ter lá 5 abaixadores de língua e uma compressa cirúrgica, uma fralda, né, basicamente. Você tem que ter 5 pacotes de gás estéreo, um frasco de soro fisiológico 0,9%, ok? Você tem que ter um rolo de esparadrapo pequeno e uma manta alumizada, que é aluminizada, que seria para evitar com que a pessoa perca a temperatura para o ambiente, certo? Porque quando a gente se acidenta, a primeira coisa quando a pessoa entra em choque é a diminuição da temperatura, certo? O corpo é muito inteligente, então ele diminui a temperatura para preservar muitas vezes. Então, é importante você manter a temperatura da pessoa aquecida. Um óculos de segurança, uma máscara facial ressuscitação com válvula descartável, é justamente para você ter a questão da respiração mecânica para evitar o contato da boca do acidentado com a boca daquele que está fazendo socorro, ok? 2 cânulas Guedel, certo? Que ela vai justamente associa-se à ventilação mecânica, porque muitas vezes a boca pode estar obstruída e para você facilitar a ventilação quando isso é necessário, você precisa dessas glândulas, dessa cânula, e uma prancha rígida. Então, esse é o kit de primeiros socorros que toda empresa deveria ter, ok? A pergunta é, talvez, você já chegou numa empresa que tivesse isso? Então, isso tem que estar em local adequado, tá?
geralmente vai estar no ambulatório, se uma empresa grande. Se for uma empresa grande, vai estar no ambulatório do médico ou do enfermeiro, porque eles vão aplicar isso, tá? Em determinados setores, isso pode estar com o brigadista também. Então, você pode... Aquele é o mínimo, ok? Nada impede você ter mais equipamentos desse em locais diferenciados para que você consiga fazer o socorro adequado. Então, o empregador deve oferecer treinamento em primeiros socorros aos empregados ou pessoa responsável para que o caso de acidente preste primeiro atendimento. Geralmente, quem faz isso é o próprio segurança do trabalho, ok? Então, mas no caso do segurança do trabalho não ter capacidade de fazer o primeiro socorro, não faça, tá, pessoal? Se você não tiver capacidade suficiente para fazer o primeiro socorro, não faça, não desenvolva o primeiro socorro. Sempre faça se você souber fazer aquilo. Se você está na dúvida, liga para o SAMU e faça o que der para fazer ali, né? Por exemplo, cuidar da vítima, sinalizar, talvez criar uma compressa ou coisa do tipo. Okay? Então, é um curso interessante. Tá? Alguns cursos interessantes de segurança do trabalho, já deixando uma dica para vocês, o curso de bombeiro civil, por exemplo, é um curso muito interessante. Se você tiver a oportunidade de fazer o curso de bombeiro civil, faça o curso de bombeiro civil, certo? O segurança do trabalho, ele tem diversos cursos legais para ele fazer e que, para quem é aventureiro, é uma delícia, né? Então, por exemplo, fazer um curso de mergulho, fazer um curso de rapel, fazer um curso de acesso com cordas, fazer um curso de brigadista ou coisa desse tipo, socorrista, são coisas que só vão acrescentar a carreira de vocês, ok? Então, a comprovação pode ser feita através de lista de presença, contendo nomes e assinaturas. Olha que coisa interessante. Todo mundo fala muito da Vale, né? A Vale do Rio Doce e tudo mais, a Vale, aquela coisa interessante. Você acredita que dentro da Vale ou de empresas grandes que nós sabemos... Aí o Carlos falou que fez de brigadista, que é muito bom mesmo, Carlos. É gostoso, né? Porque você sai um pouco desse negócio de sala de aula e você vai apagar, vai procurar fazer alguns cursos aí de apagar, desenrolar a mangueira, colocar o bocal e coisa do tipo, né? Qualquer coisa desse tipo. Eu convidei no início do ano o pessoal do bombeiro para fazer um treinamento com vocês. No início do ano, eu, o professor Deni Eber, nós enviamos um ofício para o Corpo de Bombeiro. Estava marcado para fazer essa visita e eles chegarem e darem um treinamento para vocês. Se eu não me engano, era em maio, mas por advento da pandemia não foi possível. A ideia que nós faríamos era pegar dentro do campus aí, o Moarama, pegar os extintores que estariam vencidos, simular incêndio, seja de botijão ou líquidos inflamáveis, e simular isso com vocês, certo? Não sei se seria adequado fazer aí, a gente estava procurando até um local adequado para se desenvolver, mas isso ainda vai ter uma oportunidade para a gente desenvolver isso. Eu quero ver todo mundo aí colocando o dedo na válvula, do botijão de gás. Porque isso tira um pouco aquela coisa da teoria somente, né, e vai para o ponto de vista mais prático. É bem interessante. A gente eu vou conversar com o Deni Eber a respeito disso, vou ver com o bombeiro, não sei nesse momento de pandemia como é que eles devem estar trabalhando, para fazer uma visita lá, para que eles mostrem também os equipamentos, como utilizar os equipamentos, e fazer realmente uma aula prática, ok, com vocês a respeito disso. Acredito que o professor Ricardo já esteja falando muita coisa, mas é importante também, ele que é socorrista, né, sabe com bastante propriedade. Então, acidentes com animais peçonhentos, rapaz, isso é comum demais, tá? O escorpião, pessoal, escorpião, aranha e cobra. Nós temos ali, né, lógico, os soros anti-anfíbicos, né, e anti-aracnídeos também, vários soros nesse sentido. Eu paro um pouquinho porque eu fico lendo os comentários. Não, seria bacana mesmo, Lenara e quem perguntou também? A Gabriela. É muito... Quando eu fiz, eu vou contar para vocês quando eu fiz técnico. Quando eu era técnico em segurança do trabalho, eu sempre fui muito, assim, disposto a querer fazer as coisas, né? Então, aquele que não tinha coragem, eu ia lá e fazia.
Aí o bombeiro foi lá para dar um treinamento com a gente sobre primeiros socorros. Eu tô lá, fissurado naquilo que eu gosto, né? Gosto bastante. Ele tá lá falando das fraturas, o que é que tem que fazer, como tem que ser a mobilização, como se coloca o colar cervical, como que coloca na prancha, como tira da prancha, como que coloca as cânulas, como é que faz a ventilação mecânica, como é que, né, aqueles procedimentos. E eu tô lá atento, eu falei, já sei tudo, olha como é que a coisa é doida, como é que você tem que estar bem treinado para fazer o negócio. Aí ele falou assim, quem quer fazer aqui agora e demonstrar para ver se lembra da sequência correta? Aí eu já levantei a mão, né? Bobão, entrão. Levantei a mão, falei, eu quero, lógico que eu quero fazer isso aqui. Aí ele falou assim para mim, então beleza. Aí ele foi e simulou. Você encontrou esse trabalhador e ele tá com um sangramento na cabeça e ele tá com uma fratura no braço. O que que você vai fazer? E ele tá desacordado. E eu comecei lá a fazer o procedimento. Logo nos primeiros 20 segundos ou 30 segundos, eu vi que todo mundo da turma tava rindo. Falei, rapaz do céu, o que esse povo tá rindo aqui, gente? E olha que engraçado, olha que você não tá nem em uma situação de estresse, não tem nem como chegar próximo do acidente, né? Porque no acidente, as pessoas às vezes estão chorando, tá gritando, tá aquele alvoroço. Ali só os meus amigos estavam rindo. Mas aquela situação para mim já estava totalmente estressante. Eu lembro que na hora que eu estava fazendo, eu não conseguia muito bem entender o que eles estavam falando. Eu fiquei tão nervoso na situação. Eu sei que eu fiz tudo errado, ao invés de falar fratura, eu tava falando quebradura, eu tava errando o português, eu tava errando tudo, Coloquei o colar cervical de cabeça para baixo, certo? A manipulação da fratura eu fiz totalmente equivocada, o que geraria muito mais dor e sofrimento para o paciente. E o bombeiro me deixou fazer lá. Eu sei que ele me deixou mexer no boneco durante uns 4 minutos, 4, 5 minutos. Para mim foi uma eternidade. Para mim parecia que tinha meia hora sentado ali, ajoelhado ao lado da vítima e desenvolvendo aquilo. Mas só que aquele dia, quando ele falou aquilo para mim, e quando eu terminei aqui, não, e o duro que quando eu tava fazendo, me pareceu que era o Dr. House. Eu me imaginei tão inteligente ali naquela hora, que eu tava fazendo, eu falei, não, eu vou tirar 10, o bombeiro vai me elogiar, porque tá perfeito. Né? O Grey's Anatomy, né, entrou em mim ali. Eu falei, rapaz do céu, tá doido? Na hora que eu terminei, o bombeiro falou assim, me perguntou, Guilherme, como que você acha que você fez, né? O que você achou? Tá certo ou errado? Eu falei, o nome dele era Walter, eu acho, se eu não me engano. O bombeiro Walter, eu acertei com certeza absoluta. Aí ele tinha notado tudo que eu havia errado. Mas aquilo me deu uma vergonha. Mas me deu uma vergonha, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sei nada de primeiros socorros. Então, quando você fica nervoso, imagina uma situação de uma pessoa desfalecida, sangrando ou gritando de dor. É muito complicado. Então, treinem bastante isso, primeiros socorros. Então, animais peçonhentos. É, é tão importante quanto o primeiro socorro, tá? Porque quanto mais rápido você levar uma pessoa para o hospital, melhor é, certo? Quanto mais rápido, melhor. Nós tivemos aí há pouco tempo casos aí da médica que foi picada por uma jararaca, se não me engano, na cachoeira, e etc. Né? Então, pode levar à morte de maneira muito rápida, a depender do tamanho da vítima e a depender do quanto de toxina aquele animal peçonhento introduziu na vítima. Então, todo mundo sabe que crianças e idosos são mais suscetíveis ao escorpião. Em caso de pessoas mais adultas ou em idade militar, ali 18 a 55 anos, 40 anos, sem nenhum tipo de histórico é, é, de doença pré-existente, ele tem uma resistência maior, mas a dor é muito grande, assim como a aranha, certo? Se a gente for pensar em termos de possibilidade de morte, o que tem maior possibilidade de morte para um trabalhador adulto, que geralmente vai estar no campo, é a cobra, sem sombra de dúvida nenhuma. Tá? Mas pode acontecer de mulheres e crianças, a depender do tamanho dessa pessoa, ser ferroada por um escorpião e ter complicações, especialmente se for alérgica, ok? Então lá.
Agrotóxicos. Trabalhadores em exposição direta ou que manipulam agrotóxicos. Trabalhadores em exposição direta, mas que circulam ou desempenham suas atividades, trabalham em áreas vizinhas. Pessoal, agrotóxico é extremamente importante para a plantação, certo? Eu acredito que a Anvisa, se eu não me engano, a última vez que eu li, a Anvisa ela estava tendo até alguns projetos de fomento para que o Brasil desenvolvesse agrotóxicos à base de água. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos, certo? O que é natural porque o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Então, sendo o maior produtor de grão, também usa muito agrotóxicos. O problema da manipulação do agrotóxico é que muitos deles são extremamente, comprovadamente prejudiciais à saúde humana. Por exemplo, muitos alimentos no Brasil têm restrições na Europa por questões de agrotóxico, né? O que é proibido lá, às vezes, não é proibido aqui. Isso é muito comum em termos de pesticidas e etc. Então, o agrotóxico, pessoal, ele deve ser manipulado com muito cuidado, deve ser guardado com muito cuidado. Dentro da higiene ocupacional, nós temos diversas técnicas para se calcular o quanto uma pessoa está sendo exposta a agrotóxico. Você coloca naquela pessoa como se fosse um macacão, e naquele macacão a pessoa tem diversos pads, como se fosse pequenas esponjas ao longo de todo o corpo, para verificar qual é a região que está tendo mais exposição de agrotóxico, certo? Geralmente, as vias de contaminação do agrotóxico podem ser várias, né? A mais severa, a mais grave é a do trato respiratório, certo? Mas pode entrar pelos olhos, pela pele, é ingerido, né? Porque às vezes a pessoa aplica o agrotóxico, não lava as mãos corretamente, e a pessoa vai se alimentar e fica contaminada. Então, deve-se tomar muito cuidado, deve-se verificar se aquele agrotóxico tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa, pois é ela que regulamenta isso para esses fins, ok? Todo agrotóxico, pessoal, ele tem uma coisa que se chama FISPIC, tá? Deixa eu achar aqui. FISPIC. Agrotóxico. Vou compartilhar com vocês. É importante, tá? Vou compartilhar a tela. Aqui, pessoal. Eu encontrei qualquer FISPIC aqui, tá? Então, já resumindo, o que é FISPIC? Ó? Ficha de informação de segurança de produto químico. Então, se você tem alguma fazenda ou você está na sua casa e você quer comprar esse produto químico para matar o mato, por exemplo, que é muito utilizado para matar o mato, esse tipo de produto químico e essa FISP. Esse produto químico, o que o fabricante ele nos traz nessa ficha, pessoal? Que é obrigatório, tá? Ele traz a composição do material. Então, ele já traz aqui, basicamente, para mim, o que tem de perigo desse produto químico. Ó. Pode causar efeitos adversos, especialmente na mucosa, sendo mais grave em crianças. Efeitos ambientais, é perigoso ao meio ambiente, porque contamina. Perigos físico-químicos, produto corrosivo ao ferro comum e galvanizado. Produtos específicos, perigos específicos. A combustão libera monóxido de carbono, óxido de fósforo e óxido de nitrogênio. Então, aqui você já encontra basicamente os riscos que esse produto químico apresenta. Lembrando que esse CAS aqui, pessoal, CAS, é o número de identidade do produto químico. Então, se você quiser procurar num site internacional que procura a respeito disso, você vai encontrar mais informações desse produto químico, caso seja necessário. Então, aqui, ó, estão os principais sintomas que as pessoas podem ter, ok? As medidas de primeiros socorros, o que você tem que fazer em caso de primeiros socorros, o que se deve informar para o médico. Em caso de inalação, transporte ou intoxicação deve transportar o intoxicado para o local arejado. Se o acidentado parar de respirar, faça imediatamente respiração artificial e providencie assistência médica de urgência. Então, aqui já traz basicamente quase tudo. Ó. Medidas de combate a incêndio, medidas de controle para derramamento ou vazamento, manuseio e armazenamento,
controle, exposição à proteção individual, o que é necessário para manipular, quais equipamentos de proteção individual é necessário manipular, as propriedades físico-químicas, que seria estado, cor, odor, pH, a gente vê que já é uma substância básica, certo? Mudança de estado, ponto de ebulição, então traz todas as questões. A questão de estabilidade, ou se não é instável ao ar livre, porque a gasolina ela se torna um pouco instável ao ar livre, especialmente se está acima de 25 graus Celsius, e outras informações de toxicidade. Okay? Por que eu mostrei essa ficha de informação para vocês, pessoal? Essa ficha de informação, ela mostra para a gente que, em caso de produto químico, você não precisa inventar a roda, certo? Se você está com dúvida, você vai lá, você vai trabalhar numa indústria química ou no setor rural, seja onde for. Se você for mexer com produto químico, entra na internet e vai lá assim, ó, FISPIC e o nome do produto químico. Com certeza absoluta você vai encontrar, tá? Com certeza absoluta, tá? Deixa eu encontrar esse site aqui, ó. Tá? Se você entrar nesse site aqui, ó, vou mandar para vocês. Traz várias informações também sobre a respeito de produtos químicos, ok? Que é o número do próprio identificação do produto químico. Vamos lá. Então façam isso que você vai ter muito mais facilidade, certo? Para controlar os riscos, porque na verdade você vai dar treinamento daquela FISPIC, né? Então o Tec Segurança o que vai fazer? Ele vai pegar a FISPIC, a ficha de informação de produto químico e vai dar o treinamento para o funcionário dela. Okay? Aqui. É importante a gente pensar, pessoal, que é o seguinte: por que mulher, crianças e idosos têm mais suscetibilidade de ser intoxicado por produto químico, certo? Porque, naturalmente, elas são mais suscetíveis a a alterações severas, porque tem mais água no organismo. Por exemplo, a mulher tem mais água no organismo, isso torna a substância mais solúvel. Isso gera maior, a intoxicação se torna mais grave na mulher, naturalmente, certo? Naturalmente, por ela ter mais fluido no corpo, ok? A criança, justamente por isso também, o idoso, justamente por ele ter suscetibilidade dos órgãos diminuída a respeito da idade. Além da mulher, além da substância ter alterações, qual é o nome que eu posso dizer? Afetar o feto, o nome técnico seria alterações que afetam o feto. Agora eu esqueci o nome técnico médico para isso, dessas substâncias químicas, mas ela pode gerar problemas no feto, na criança, deformidades e tudo mais. Então isso é vedado para a mãe utilizar isso, certo? E trabalhar. Não só ela, mas menores de idade também, menores de 18 anos, eles não, mesmo que forem aprendizes, eles não podem estar em ambientes de insalubridade severa, tá? Então, entre 16 e 18 anos, que é o menor aprendiz menor, ele não pode estar em situações como essa. Congênitas, falou perfeito. Perfeito, Gabriela, é congênitas. Congênitas. Então, o produto químico, eles podem desenvolver alterações congênitas e levar a criança a terem diversos problemas. Basta a gente ver, por exemplo, os acidentes de Bhopal e de Mianmar, certo? Que tiveram vários bebês com anencefalia, problemas de crescimento, problemas de má formação congênita, tá? Esse é o nome perfeito, correto, é isso mesmo. Ele deve afastar a gestante. Por isso que muitas vezes, esse é um preconceito muito grande, né? Quando a mulher, muitos trabalhadores rurais, muitas vezes não gostam de contratar mulheres em determinados setores que necessitam de muito agrotóxico. Sabe por quê? Porque às vezes a mulher, quando ela fica grávida, ela tem que se afastar do ambiente de trabalho. Tem que ser afastada do ambiente de trabalho. Eu apoio que seja afastada imediatamente, certo? Afastada imediatamente do ambiente de trabalho. Porque senão a gente está expondo a vida da mãe e a vida da criança.
Então, é importantíssimo. A mulher trabalha com produto químico, a primeira coisa que ela falou que está grávida, chegou hoje, primeiro mês, estou grávida, afasta ela. Lembrando que afastar não quer dizer deixar ela em casa, tá? Lembrando que afastar é colocar ela em outra atividade, que ela não esteja exposta a produto químico e nem outra coisa que possa afetar ela e a criança. Porque o afastamento da mãe se eu não me engano, um mês antes e 5 meses depois, são em torno de 6 meses. Se eu não me engano, se eu não me engano hoje pela justiça, em torno de 6 meses, em torno de. Muitas mulheres trabalham quase até a última semana, mas o natural muitas vezes é afastar um mês antes e voltar 5 meses depois, 6 meses ao todo. Os pais ficam lá 5 dias, 6. Podia ser maior, né? O pai podia ficar no mínimo uns 30 dias também, né? Aproveitando, ajudando, dando um banho e etc. Seria interessante também. E ela é afastada. Ok? Então, quando a mulher está grávida no ambiente rural e trabalha com agrotóxico, você tira ela do trabalho do agrotóxico e coloca ela em outra atividade. Por exemplo, sei lá, não sei qual atividade, de corte, certo? A mulher está no primeiro mês, trabalha com agrotóxico, tira ela e fala assim, agora você não vai trabalhar mais com agrotóxico, você vai cortar alguma coisa, você vai limpar, você vai, né? Eu não sei quais as atividades que tem no setor, todas as atividades que tem no setor agrícola. Receita agronômica. É vedada a manipulação de qualquer agrotóxico, tá? Então, o agrônomo, assim como o engenheiro, o que faz um engenheiro, pessoal? O engenheiro, ele faz o seguinte, quando ele faz um projeto, ele vai até o sistema do CREA com FEA, e lá tem uma coisa que se chama ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. O que seria esse ART? Esse ART é como se o engenheiro tomasse a responsabilidade do laudo que ele fez, ok? Então, se o engenheiro faz um projeto da sua casa, ele vai lá e vai ter uma ART, Anotação de Responsabilidade Técnica daquele projeto. Se aquele projeto cair, a responsabilidade é dele, que calculou errado, e você pode processá-lo por isso. Da mesma forma, um agrônomo, quando ele desenvolve ali as quantidades corretas de agrotóxicos que vai ter para determinada pestilência ou para determinada doença que se tem no campo, é necessário que ele faça uma receita. É necessário que ele tome a responsabilidade técnica em ter calculado e em ter desenvolvido aquela fórmula, né? Desenvolvido aquela equação que eu falo, a quantidades exatas de agrotóxicos que ele vai ter que utilizar. Então, a responsabilidade é dele, ok? Sobre a segurança e saúde no manuseio de agrotóxicos, os empregados bem como informações sobre o uso dos EPIs. Aos empregados, bem como informações sobre a utilização dos EPIs. Pessoal, mais do que você entregar um EPI para uma pessoa, é a pessoa não saber utilizar. Não adianta de nada. A pessoa precisa saber utilizar. Por isso que é interessante. Se você pegar por exemplo, um trava-queda para uma pessoa e entregar na mão dela e falar assim, ó, toma aqui, ó, coloca esse trava-queda. Rapaz, se a pessoa não sabe utilizar, ela vai demorar ali 5 a 10 minutos para ela colocar e coloca errado. Entendeu? 5 a 10 minutos para colocar e colocar errado. Então, a pessoa precisa treinar exatamente como coloca o equipamento. Haja visto o uso de máscara, por exemplo. Muitas pessoas usam máscara hoje, mas eu acredito, como engenheiro de segurança, eu acredito que ao invés de proteger, piora. Piora. Porque não segue as orientações. A pessoa não pega pelos elásticos, pega de qualquer jeito, pega de qualquer forma, entendeu? Não sabe utilizar da maneira correta, não leva em consideração o tempo de uso, não leva em consideração o tempo de guarda, conserva ou descarte. Então, ao invés de trazer segurança para a pessoa, muitas vezes pode trazer risco, certo? Muitas vezes pode trazer risco. Do ponto de vista coletivo, você fica com seu risco, né? Você fica contaminado ali, mas evita a proliferação exclusivamente no caso de tosse e espirro do outro. Mas, entretanto, você pode se contaminar de outra forma. Então, nesse sentido, o risco de contaminação por coronavírus, aquele que usa de máscara, é maior por contato. E é muito mais diminuído por causa do ar, né? Que é óbvio. Então, treinar o uso do EPI.
Então, os efeitos mais comuns, irritação nas mucosas e na pele, as mucosas as mais gerais, tá? Olho, boca, nariz. Pode ser também no órgão genital, tá, pessoal? A depender de como a pessoa pode estar vestida e o que está manipulando. Porque às vezes a pessoa faz o uso de agrotóxico e vai ao banheiro, tá? E sem lavar as mãos. Então pode ser isso também. Distúrbios oftalmológicos, tá? Pessoas podem ficar cegas com isso ou ter problemas de catarata no futuro. Distúrbios do aparelho reprodutivo hormonal pode causar esterilidade no homem e na mulher e causar variação hormonal, ou seja, a influenciar a produção de hormônios importantes para o corpo. Intoxicações crônicas. O que são intoxicações crônicas, pessoal? São aquelas intoxicações que vão gerar problemas para você pro resto da vida. Por exemplo, cânceres, efeitos carcinogênicos e teratogênicos. Então, o que o empregador tem que fazer? Ele tem que fornecer o EPI adequado para desenvolver aquela pessoa, baseado no conforto térmico. Isso é um complicador, tá, pessoal? Nossa, é um complicador gigantesco. Para quem trabalha no sol, usando um equipamento de proteção individual adequado, que impede o contato com o produto químico, é de lascar. É muito quente. O que eu sugiro nesse tipo de metodologia? Você mudar o horário que o agrotóxico é lançado. Se ele for lançado manualmente, certo? Se o agrotóxico for lançado manualmente, eu sugiro que você troque o horário do lançamento desse agrotóxico, para que a pessoa possa utilizar o equipamento de proteção individual. Ou mais cedo, por exemplo, nas primeiras horas do dia, 6, 7 horas da manhã, ou nas últimas horas do dia, 5, 6, 7 horas da noite, certo? É importantíssimo que você consiga conciliar o conforto dele com a aplicação. Porque se você não associar o conforto com a aplicação, o que vai acontecer? A pessoa não vai usar. Então você sempre tem que pensar nisso. Fornecer EPIs e vestimentas de trabalho adequada, né? Isso substituir sempre quando necessário. Isso já está falando dentro da NR6, que fala sobre equipamento de proteção individual. Orientar quanto ao uso correto, isso está dentro da NR1 e dentro da NR6 também. Disponibilizar um local adequado para guarda e roupa, isso está dentro da NR31, mas você encontra isso em várias outras normas, especialmente, por exemplo, a norma de trabalho a céu aberto, certo? Se eu não me engano, é NR21, trabalho a céu aberto. Ela fala sobre isso também, tá claro lá, então você tem que dar uma olhadinha nela. Fornecer água, sabão e toalhas para higiene pessoal. Agora eu te falo assim, aquela pessoa que trabalha na roça ou no campo, ou no meio rural, será que os empregadores cumprem tudo isso? É meio difícil, cara. É meio difícil acontecer, sabe por quê? Porque boa parte das vezes as pessoas são tão humildes que elas não sabem os seus direitos. E acaba que o empregador fica um pouco a desejar a respeito dessas questões. E como a fiscalização no Brasil é muito ruim, eles acabam ficando influenciados, né? E oferecem grande resistência com relação a isso. O empregador, portanto, deve garantir que nenhum dispositivo de proteção fique contaminado e seja levado fora do ambiente de trabalho. Então, usou o EPI, deixou o EPI lá para descontaminação, caso necessário. Garantir que nenhum dispositivo ou vestimento de proteção seja reutilizado antes da devida descontaminação, como eu havia falado. Trabalhos com sintomas de intoxicação. Então, a pessoa, ela relatou um desconforto no olho, a pessoa está sangrando por determinada... na urina, por exemplo, tem presença de sangue na urina, ou está com presença de algum produto químico na urina ou nas fezes, lembrando dos exames que são necessários ser feitos de acordo com a NR7, tá, pessoal? Lembrando que na NR7 nós temos lá biomarcadores, que são exames de sangue, urina, fezes, que são necessários para se verificar a contaminação. Se a pessoa fez um exame e verificou que ela está com intoxicação, lembrando que é importante que a gente trate o trabalhador antes dos sintomas, tá? Antes dos sintomas. Porque se a pessoa já tem sintoma, quer dizer que ela já está praticamente intoxicada.
certo? Se a pessoa está com sintoma, ela já está, muitas vezes, com a doença instalada, ok? Então, como que eu consigo antever o sintoma? Fazer exame regular. Então, aquele trabalhador que aplica agrotóxico, e eu sei qual agrotóxico que é, o que, que o médico do trabalho vai fazer? Ele vai pedir, por exemplo, um exame de sangue regular de 3 em 3 meses. Então, deu 3 meses agora, fez o exame de sangue, não deu nada? Amém, glória a Deus. Continua usando os EPIs. Deu 3 meses seguinte, fez o mesmo exame, teve alteração? Não, continua. 6 meses, fez o exame, fez alteração? Deu alteração, o que que faz? Afasta das atividades. Certo? Porque se você for pegar um trabalhador que faz aplicação de agrotóxicos e fazer um exame dele uma vez por ano, como muitas vezes, por isso que você tem que olhar a atividade e a quantidade de vezes que ele aplica agrotóxico, tá? É muito importante a quantidade, as frequências que ele utiliza, se ele tem muito contato ou pouco, isso sempre é importante. Se afasta ele imediatamente, no caso se for intoxicado, transportado para atendimento médico, juntamente com as informações contidas nos rótulos e bulas dos agrotóxicos aos quais tenha sido exposto. Então, se uma pessoa na sua fazenda, quando você for trabalhar lá de tech-segurança, você pegar a tua caminhonete Hilux e for andar lá para o campo, chegou lá no campo, naquela frente de serviço, tem um monte de trabalhador, você vai estar ali dando o diálogo, vai estar ali falando e aplicando o diálogo diário de segurança, o DDS. E você está ali com as fichas de informação de produto químico. Se um trabalhador começa a vomitar ou começa a relatar vômito frequente e você sabe que ele manipula o produto químico, você vai colocar ele na sua caminhonete, vai levar ele para o médico juntamente com o produto químico que ele usa. A ficha de informação, certo? O documento que eu mostrei para vocês. E o médico vai saber exatamente o que fazer, porque ele vai ler ali. Recomendações gerais: os produtos devem ser mantidos em suas embalagens originais, com seus rótulos e bulas, porque ali você tem outras informações, certo? É verdade o armazenamento de agrotóxicos adjuvantes e produtos afins a céu aberto, justamente para evitar que lençol freático ou a contaminação vá para o solo. É vedado o transporte de agrotóxicos em um mesmo compartimento que contém alimentos, rações, forragens e utensílios de uso pessoal e doméstico, isso é claro e evidente. É igual quando você vai para o mercado. Quando você vai para o mercado, o correto é você colocar tudo aquilo que é de limpeza com aquilo que é de limpeza. Isso é orientado para o pessoal que em sacola. Não é correto, por exemplo, você comprou lá maçã. Aí a menina do caixa passou lá um detergente. Aí você vai pegar o detergente e colocar na mesma sacola de maçã? Não faz sentido, né? Da mesma forma que não faz sentido para você comprando seus alimentos, não faz sentido manipulando um agrotóxico. Mas isso também é evidente. É vedado o transporte simultâneo de trabalhadores e agrotóxicos, porque isso é claro, né? Imagina numa situação de acidente, imagina numa situação, porque o agrotóxico muitas vezes são voláteis, e ele pode estar lançando no ambiente não somente eles podem intoxicar não somente por contato, mas também muitas vezes por via respiratória. A questão da ergonomia. Eu vou pular essa questão da ergonomia, pessoal, vou ler bem rapidamente, porque é basicamente aquilo que está dentro da NR17. Tá? É basicamente, ela traz novamente aquilo que está dentro da NR17 e dentro da NR11, que eu já falei sobre o limite de carga, que é baseado na capacidade psicofisiológica do trabalhador. Então, você não vai pegar um saco de, um saco de feno, um molho de feno, uma máquina e colocar para uma mulher, entendeu? Só se a mulher tiver capacidade física para isso, tá? Se for uma mulher forte, certo? A mulher que é cheia de atividade física, é forte, tem uma estrutura, aí tudo bem, não tem problema. É a mesma coisa de um homem. Se o homem for forte, ele vai conseguir carregar uma saca de café de 60 quilos. Mas se ele não for, você não pode obrigar ele a carregar uma saca de 60 quilos. E uma mulher, uma criança, seja o que for, né? Você deve sempre treinar sobre o transporte manual de carga, isso é muito importante, tá? É muito importante, porque o meu padrinho, ele trabalha com... Ele é caminhoneiro. Ele é caminhoneiro. E ele já me levou, assim, para corte de eucalipto. Corte de eucalipto. E depois que derrubou o eucalipto, a pessoa vai lá, limpa o eucalipto,
Se for uma empresa grande, a empresa tem aquela máquina que pega o eucalipto e coloca sobre o caminhão, certo? Quando a empresa ela é pequena, o que se faz? É na mão. Então, há muitos casos desses de trabalhadores que vão carregar toras, madeiras e etc., tudo na mão. Às vezes com o auxílio de alguma ferramenta mecânica e às vezes não, como no caso do carrinho aí. E é sempre importante a gente frisar, pessoal, que o nosso membro inferior ele é 60% mais forte que o nosso membro superior. Então, se você consegue carregar nos seus braços, sei lá, 50 quilos, então na sua perna você consegue carregar ali em torno de 110 quilos, ok? 110 quilos sem grandes dificuldades. Então, quando a gente pega uma carga pesada, nós devemos levar em consideração que a gente deve carregar a carga com a perna. Então, eu sei que muitas vezes é complicado você assumir essas posturas, em especial nesse caso desse trabalhador que está pegando essa caixa marrom, você verifica que a caixa está muito, muito no chão, não é mesmo? Vamos aqui, o primeiro, segundo, o terceiro homem aqui, ó, dessa sequência, o primeiro está em pé, o segundo está um pouco abaixado, o terceiro está totalmente agachado, não é mesmo? Esse terceiro homem, que está semi-agachado, ele pegou essa caixa, mais ou menos uma altura, eu imagino aqui, ó, de 20 centímetros, 30 centímetros. Como que você consegue melhorar a postura de uma pessoa? Porque quem já pegou uma coisa do chão, sabe como é difícil você levantar somente com a perna. A tua postura é complicado você ter uma postura para pegar uma coisa do chão só com a perna. Você acaba flexionando a coluna para tentar compensar a questão de equilíbrio, muitas vezes. Ok? E flexibilidade. A pessoa precisa tanto de ter flexibilidade para pegar do chão, quanto flexibilidade, quanto uma boa postura, tá? Uma boa pegada. Então, o que, que nós fazemos? Nós colocamos materiais pesados acima de 20 centímetros. Isso já ajuda demais. Ajuda demais, tá? Então, se você puder criar como se fosse um tablado, e você colocar aquele material, aquela caixa ou qualquer coisa em cima para facilitar o carregamento, isso já vai ser uma ação de grande ajuda e valia. As máquinas. Como eu já falei, as máquinas elas têm que proporcionar ao trabalhador não só a questão de insalubridade, mas também a questão de conforto. Então, lá, todas as máquinas, equipamentos, implementos e ferramentas devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização, movimentação e operação. Lembrando que todas essas máquinas, pessoal, quase sempre elas, não quase sempre não, todas elas, as mais modernas, são muito bem desenvolvidas e economicamente projetadas. Muito bem. Tem máquinas aí de operador de soja que se você não tiver um curso especializado para operar ela, você nem consegue operar. De tão moderna, de tão desenvolvida que é. Totalmente aclimatizada, com poltrona antivibração, acústica perfeita. Portanto, o trinômio da ergonomia, que é segurança, saúde, conforto eficiente, está presente dentro da própria NR31. As pausas. Sempre é importante, pessoal, a pessoa ter pausa, especialmente para aquele que trabalha a céu aberto. Por quê? Aquele que trabalha a céu aberto, ele perde muito mais fluido, que as outras pessoas normalmente, tá? Então a pessoa precisa sempre estar repondo fluido e sempre estar pausando para que não tenha, por exemplo, uma hipoglicemia no meio do campo. O Carlos perguntou uma coisa aqui, ó. Eu já trabalhei em uma empresa que eles estavam adotando exercícios ergonômicos, alongamento antes de iniciar o trabalho passaram isso. De agachar com a coluna reta e muita gente zoava o outro por fazer isso. Aí a pessoa parava e fazia errado por causa do outro. Exatamente, Carlos. E isso é muito importante, Carlos. Olha como é que coisa interessante. É a questão do machismo, Carlos. Isso é muito comum dentro de empresa. Porque a pessoa fica achando assim,
O cara tá com 18 anos, tá com 20 anos, ele tá lá fortão, se acha o bombadão. Então ele pega um saco de cimento, 50 quilos, ele coloca no meio da cabeça e fala assim: eu sou o cara, eu tô forte, eu vou pegar isso aqui sempre. Aí na hora que chega com 40, 50 anos, o cara tá lá com hernia discal, bico de papagaio, e ele se pergunta assim: ai meu, o que que eu fiz de errado? O que que eu fiz de errado? Por causa de postura, sim. E essa postura, essa questão social, Carlos, olha como é que é interessante. Tem um sociólogo que ele chama Henry Collins. Se eu lembrar o país dele, ele é inglês. Henry Collins. E ele diz sobre essa questão pressão social que nós temos regras sociais. Nós temos regras sociais. E quando essas regras sociais elas não são cumpridas, o que que acontece? Aquele indivíduo ele tende a ser expulso daquele grupo social. Então, por exemplo, por que ninguém vai pelado para a escola? Porque tem uma regra social que diz que todos aqueles que convivem em sociedade devem estar vestidos apropriadamente para aquilo, certo? Essa é uma regra social. Quando alguém deixa de cumprir essa regra social, imediatamente você vai ligar a polícia. Liga para a polícia pega aquele indivíduo ou aquela mulher, leva para a cadeia ou leva para vestir, não sei, né? Vai verificar se ela tem algum tipo de problema mental ou coisa do tipo. A mesma coisa acontece no trabalho. Você tem lá um grupo social, e naquele grupo social, um exemplo, só tem homem. E você começa a adotar uma postura que, do ponto de vista machista, é algo sem sentido. Aí o que que acaba? As pessoas influenciadas pelo grupo acabam mudando o seu modus operandi para se adequar ao grupo. Para se adequar ao grupo. E qual é a nossa função de segurança do trabalho? É criar sentido. Criar sentido. Você deve tentar mudar a cultura. Por isso, olha como é que segurança é difícil. Você tem que tentar mudar a cultura para fazer com que todos compreendam que aquele movimento não é um movimento estranho. Entendeu? É um movimento que deve ser natural. Lógico que a gente muitas vezes não está acostumado porque nós adotamos muitas posturas erradas. Entendeu? Então, isso, Carlos, é muito comum. É muito comum. A pessoa vai usar um equipamento de proteção individual, vai um outro mais besta que o outro, vai levar, você tá muito feio, tá muito estranho, tá parecendo um besouro. Aí a pessoa vai lá e tira o equipamento de proteção individual. Por quê? Porque quer fazer gracinha pro outro. Escuta o outro, quer escutar o outro. Lembrando que ele devia escutar quem? Escutar aquele que está mais qualificado para dizer para ele, ó, usa. Há uma historinha bem interessante, que é a questão de sentido. Deixa eu ver se eu lembro aqui essa historinha. A questão do paraquedas, tá? Vamos supor que você está num avião. Você está voando naquele avião, aí a aeromoça chega para você e te dá um paraquedas. Mas só que ela não fala nada. Te dá o paraquedas. Aí você vai colocar o paraquedas e a gente pode ter essa sensação. Coloca uma mochila nas costas e senta na cadeira para ver se é confortável. Não vai ser confortável. Então, ele começa a olhar pro lado, aí tá todo mundo rindo dele. Ah lá o trouxa, ó, tá com um paraquedas. Nunca andou de avião, tá com paraquedas, acha que vai cair, sei lá o quê, etc. Ou coisa do tipo, né? Todo mundo rindo dele. Todo mundo rindo do cara. O que que vai acontecer com ele? Ele não tem sentido no paraquedas. Ele vai tirar o paraquedas. Ele falou, você tá doida, essa moça tá doida. Ele tira o paraquedas e vai pela opinião de todo mundo. Agora imagina a situação. A aeromoça chega para ele e fala assim, ó, ô Guilherme, deixa eu te contar um negócio, Guilherme. O avião vai cair. O avião vai cair e há uma possibilidade que 3 pessoas vivam. O piloto, eu e tem mais um paraquedas, que é o seu. Usa esse paraquedas, porque o avião vai cair, vai morrer. O que que o cara vai fazer? O cara, ele vai olhar pro lado e vai olhar pro outro, o outro rindo, o outro falando, ah lá, otário, olha o bestão lá, ó, usando paraquedas. Olha lá que besta, olha lá que idiota. Só que agora ele vai ter sentido.
Fala, uai, eu estou usando isso porque se eu não usar, eu vou morrer. Se eu não usar, eu vou adoecer. Se eu não, então ele cria sentido naquilo, faz com que ele suporte o desconforto. Suportar o desconforto. Porque equipamento de proteção individual, pessoal, a gente não tem que imaginar que é algo confortável, não. É algo desconfortável. É desconfortável. Então, o que você pode aumentar a resistência psicológica dele de suportar aquele equipamento de proteção individual? É criar sentido. Criar sentido na vida dele e na dos outros. Quando você consegue fazer essa criação de sentido, a pessoa vai usar o EPI não somente porque você está passando lá, né? As pausas, né, como eu falei, é extremamente importante, pausar para descansar. Quem nunca fez isso, né? Depois vocês leem um pouquinho. Pessoal, nós temos ali diversas ferramentas manuais que os trabalhadores rurais vão estar operando, tá? Todas essas ferramentas rurais, seja machado, facão, serra, enxada, enxadão, picareta, seja o que for que eles utilizarem, devem estar em perfeito estado de conservação e devidamente afiados para que eles desenvolvam suas atividades perfeitamente. Qualquer variação da sua característica deve ser informado ao técnico de segurança ou ao profissional responsável por almoxarife para que seja trocado esse equipamento ou realizada a sua manutenção, tá? É basicamente isso que a norma fala. Os cabos devem ser muito bem fixados, tá, pessoal? Muito bem fixados para evitar isso. Isso é comum, viu? Isso é muito comum. Porque a maioria dos cabos de enxada, enxadão, picareta, marreta é o quê? De madeira. É de madeira. E ao longo do tempo, com o uso daquele equipamento, o cabo dela começa a apodrecer e começa a se soltar da ponta a enxada praticamente, né? Ou outro utensílio de ferro. Então é sempre bom e importante que seja muito bem fixado para proteger tanto o trabalhador quanto os terceiros que estão próximos. Teve lá em perto de Primavera, a minha antiga cidade, teve um trabalhador rural, cortador de cana, que ele cortou o tendão patelar, cortando cana. Por quê? Porque o cabo se eu não me engano, o cabo do facão dele estava frouxo. Então ele lançou o facão, o cabo se soltou, o facão passou na calça e cortou o tendão patelar dele. Um acidente gravíssimo. Então tem que ser muito bem fixado. Ferramentas de corte, guardada e transportada em bainha e mantidas afiadas. Em bainha. Transportada em bainha. E muita gente que vai transportar uma faca, vai transportar qualquer coisa e coloca transporte de qualquer jeito. É cair e lesionar. É cair e lesionar. Você pode ter certeza absoluta disso. Então, é transportada em bainha. Mantidas afiadas. Mantidas afiadas, é claro. É até no sentido ergonômico. Até no sentido ergonômico. Porque quando você não tem uma ferramenta afiada, você coloca mais força. Quando você coloca mais força, você tem a maior possibilidade de ter um acidente mecânico ou de corte. Haja vista, eu acho que muita gente aí, homem e mulher, já cortou a mão na cozinha com faca que não é afiada. A faca que não é afiada, vou fazer um exemplo, né? Você pega um tomate lá, um tomate. Um tomate, ele tem ali uma pele muito fininha já, mesmo ele verde ou maduro. Se você passar a faca ali e ela não cortar aquela pele, certo? Não cortar aquela pele, o que você vai fazer? Você vai aumentar a força. Aumentar a força sobre a faca para cortar aquele alimento, ok? Muitas vezes, nesse aumentar a força, o que acontece? A peça ou a fruta, ou seja o que for que você está mexendo, escorrega ou você tem algum problema ali de manipulação e você corta a mão. Então, uma das principais causas de se cortar a mão é a faca ou o instrumento não estar afiado. Lembrando que quanto mais afiado, menos força você faz. Então, se você vai cortar uma árvore, você vai cortar um tronco, você vai cortar uma planta, você vai tirar um mato, né? Você vai capinar, você vai fazer qualquer coisa, quanto mais afiado tiver,
mais fácil você vai estar fazendo corte, consequentemente, menos força você vai estar desenvolvendo e, consequentemente, menos sobrecarga nos seus músculos e ossos você vai ter. Os riscos no transporte, veículos inadequados, isso é muito comum, a pessoa ser transportada naquele pau de arara. Coloca todo mundo em cima da carroceria, sem adequação nenhuma, sem proteção alguma, veículo sem dispositivo de segurança, sem cinto, sem proteção alguma, tá? Isso é muito comum na região, especialmente nas regiões norte e nordeste brasileiro. Na região sul e sudeste, geralmente o trabalhador rural hoje é transportado por ônibus, tá? Geralmente o trabalhador rural na região sul-sudeste é transportado por ônibus. Pode acontecer do interior, porque o Brasil é muito grande, certo? O Brasil é gigantesco. Pode acontecer no interior de cidades pequenas, o trabalhador rural ser transportado de qualquer jeito. Na minha cidade natal, onde meus tios moram até hoje, lá é muito comum isso. Tem lá um caminhão basculante, coloca lá 20 caras em cima do caminhão basculante e vai para o meio do mato. Entendeu? Pega lá um caixa seca, lá um Mercedão antigão, coloca lá 30 peão em cima do Mercedão, com os equipamentos ali em cima, tudo sem proteção alguma, e vai pro meio do mato. Então, tipo, isso é muito comum. É muito comum, então o transporte deve ser adequado. A autorização emitida pela autoridade de trânsito competente, ou seja, a Associação Nacional de Transporte Terrestre, transportar todos os passageiros sentados, a coisa mais comum, né? Parece que dono de fazenda é coração de mãe, né? Acha que no transporte sempre cabe mais um. Porque sempre tá lá 20, 30 peão, 30 trabalhadores em pé, sentado, muitas. E quando tem poltrona, eles estão sentados na poltrona. Quando acabou a poltrona, começa a sentar no chão, começa a ficar em pé, começa a sentar na carroceria, então gera muito problema. Hoje mesmo, acho que eu estava vendo o jornal, que jornal que era? O jornal aqui da região, acho que da TV Paranaíba mesmo, dizendo que as multas aumentaram muito nesse período. E passou uma reportagem lá que tinha lá 3 trabalhadores que estavam viajando em cima de uma carroceria, agora eu não sei se era de cimento ou de melancia. Você imagina 3 trabalhadores viajando em cima de uma carroceria? É fora do comum. Motorista habilitado, devidamente identificado. Isso muitas vezes acontece no interior, tá? E em fazendas quando é muito grande. Quando a fazenda é muito grande, o dono da empresa, sabe o que ele faz? Ele faz assim, ó. Às vezes, dentro de roça e fazenda, é muito comum isso acontecer. A pessoa aprender a pilotar e a dirigir sem ter carteira nenhuma. Então a pessoa tem lá um tatatá. O que é o tatatá, né? Que eu chamo de tatatá. Aquele tatozinho. Tá, 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 tá. E a pessoa aprende a mexer com aquilo, monta no tatatá e vai operando tatatá à torta e à direita. Da mesma forma acontece com motoristas de caminhão. Então, quando a fazenda é muito grande, o cara às vezes sabe pilotar, mas não tirou carteira. Dado que muitas vezes a carteira é cara para ser tirada, né? Eu acho que é muito caro. Eu acho que carteira de motorista tinha que ser tipo uns R$ 500, no máximo. Tinha que ser barato para tirar carteira, para facilitar que todo mundo tire carteira, ok? Eu acho que é extremamente importante essa questão. E opera sem habilitação, mas é importante você pedir habilitação. Compartimento resistente e fixo para a guarda das ferramentas e materiais, que é importantíssimo. O Carlos perguntou mais uma vez. Em 2018, teve um acidente ali na BR-365, em frente à Morada do Sol. Eram trabalhadores terceirizados da BRF. Morreu alguns e estavam todos sem cinto. Depois desse dia, a BRF começou a obrigar o uso do cinto. Com certeza absoluta. Sabe por quê? Porque se eu fosse o advogado, e eu acho que foi isso que o advogado fez, ele processou tanto a terceira quanto a BRF. Porque a BRF é responsável solidária. Ela é obrigada a requisitar dos terceiros dela todas as proteções. É obrigada, é obrigada. A gente vê lá no SESMIT que a BRF tem que comunicar o SESMIT com a terceirizada. A CIPA tem que comunicar com a terceirizada. É importantíssimo fazer isso, Carlos. A gente teve um caso aí, ó, 2018, BR-365, aqui perto.
Somente ocorrerá em situações excepcionais mediante autorização prévia da autorização competente em matéria de trânsito. Escada para acesso com corrimão posicionado em local de fácil visualização. Assento revestido de espuma com encosto e cinto de segurança. A gente já vai falar sobre sim. Fala sobre veículos adaptados com carroceria, quais os dimensionamentos que esse veículo tem que ter, tá? Depois você dá uma olhadinha lá. Como que deve ser a cabine, como que deve ser desenvolvida, os materiais e ferramentas, como que ele deve ser mantido, tem que ser separados, né? Então, lá, atividade a céu aberto. Os trabalhadores ficam expostos a agentes climáticos. Isso é claro. Sol, chuva. Quando tem uma chuva com raio, pessoal, é importante que eles saiam do campo, ok? Por quê? Porque o raio ele procura o lugar mais alto, mais alto. Então, se você está num campo aberto, você está ali em pé, você é um poste. Se você é um poste, o raio, a tendência é que ele te procure muito mais rapidamente. Se você conseguir fugir, fugiu. Se você não conseguir fugir é bom, você fura um buraco no chão e fica agachado ali dentro. Essa é a melhor solução, tá? Ou ficar agachado, para diminuir a tua área. Ok? Temperaturas extremas, nesse sol de Uberlândia aqui, então, Jesus amado, é brabo. Chega aqui é muito seco, né? Muito seco e muitas vezes é muito quente também. É uma região aqui que eu acho que eu não sei, eu não estudei aqui a questão da vegetação de Uberlândia, mas olhando para as árvores, algumas árvores são muito retorcidas, assim, eu acho que talvez seja um cerrado, né? Eu acredito que seja cerrado. Quem é de Uberlândia aqui, que passou pela escola aqui, deve saber certinho o que é aqui, né? Aqui é cerrado, é o quê? Eu acredito que seja cerrado, porque está próximo de Brasília, seja uma coisa assim. Poeiras e foligens é muito comum ter, tá? Especialmente aqueles que trabalham com serra, né? Se a pessoa serra ou trabalha com a produção de carvão. É muito comum em Minas Gerais, né? O meu padrinho faz muito esse transporte. Eu chegava em casa, assim, extremamente sujo. Radiação solar, que eu já havia falado, ataque de animais peçonhentos e risco de doença. A doença aqui, pessoal, é gerais, tá? Especialmente as doenças transmitidas por alguns tipos de vetores. Por exemplo, a malária, febre amarela, dengue, chikungunya, todos esses tipos de doença, tá? É comum em trabalhadores da região que trabalham em áreas rurais. Eu lembro que na época da rodovia transamazônica, muitos trabalhadores tiveram malária, tanto que o Carlos Chagas, né, desenvolveu muito estudo sobre a malária nessa região. Além da doença de Chagas também é muito comum, né? Mosquito, se não me engano, mosquito palha, o barbeiro, né? O barbeiro, basicamente o barbeiro. Mosquito palha, eu esqueci qual a doença que ele gera, mas também gera também, então tem que ficar esperto com esse tipo de doenças. E risco de queda, porque o trabalhador rural, ele tem um risco de queda porque ele trabalha muito com árvores e também com os próprios acessos aos transportes. Então, o transporte de trabalhador sempre é feito, sei lá, um trator, ou caminhão e ônibus. Então, geralmente, esses transportes, eles são altos. Então, é comum a gente ver trabalhadores que caem de tratores, caem de caminhão e etc. Tá? É bem comum. Quando vai ensacar, vai desensacar, vai colocar a carga, vai tirar a carga. É extremamente comum. Então, é importante, pessoal, que você que faça a carga de caminhão, que você coloque uma linha de vida. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Linha de vida caminhão. Tá? Para que você... Achei aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse é o correto, tá, pessoal? Nem sempre é o que é feito. Deixa eu encontrar aqui. Vou encontrar encontrei um exemplo. Vou compartilhar minha tela com vocês. Aí eu vou fazer uma pergunta. Quem já viu isso? Quem já viu isso? O caminhão para aqui, você tem esse poste e você tem aqui, ó, uma linha de vida, onde você vai conectar o trava-queda, que vai estar conectado com a linha de vida e na linha de cintura do trabalhador. Aqui, ó, semelhante a isso, ó. O caminhão parou, aqui é um caminhão de combustível, né? Mas serve para qualquer tipo de caminhão, transporte, descarga, seja o que for. Então, aqui você tem o poste, você tem ali uma linha de vida,
e você tem aqui o trava-queda, que está conectado à linha de vida e o cinto de segurança do trabalhador. E aquele trabalhador pode se movimentar com tranquilidade. Então, é importante que você tenha esses dispositivos para possibilitar que o trabalhador rural trabalhe com segurança, certo? Guilherme, Oi, pode perguntar. hoje em dia já está usando guarda-corpo em caminhão. Veio usar o linha de vida, usa o próprio guarda-corpo no caminhão. Já usa o próprio guarda-corpo no caminhão. Isso. Ó, Caminhão tanque, todos eles são obrigados a ter guarda-corpo. caminhão tanque? A linha de vida no próprio caminhão para poder passar o mosquetão e o cinto. Aí, ó. Já facilitou e ficou melhor para a gente. Porque se isso já está sendo colocado no próprio caminhão ou possibilita a retirada, isso facilita demais, né? Então, isso facilita até a questão de não ter um local específico para se colocar a linha de vida. Porque quando você faz desse modo aí, Sérgio, há uma possibilidade muito grande que você não fica preso a um determinado local para se retirar e colocar a carga, né? Então isso facilita demais. Foi muito bom. Eu nem sabia que existia, quanto mais ter visto alguma empresa usando. É muito comum, Gabriel. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, para mostrar. Guarda-corpo. O que o próprio. Aqui, ó, encontrei. Vou compartilhar aqui a imagem que o Sérgio acabou de dizer. Aqui, ó. Aqui, ó. Nesse caso aqui, pessoal, que pode ser muito claramente um trabalho rural também, de poda ou coisa do tipo, você verifica aqui que a própria carroceria tem um guarda-corpo. Isso facilita para diminuir a questão da queda, certo? Vamos ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, ok? Um exemplo bem interessante. Aqui. Aqui também é uma solução interessante, quer ver? Cadê? Opa. Se olhar nessa figura aí que tem o tanque da Ipiranga, tem um guarda-corpo no tanque. Aqui, ó. Esse tanque aí, isso. Exatamente. Olha só. Facilita muito. Por que facilita? Porque nesse Só que caso esse guarda-corpo aí está errado. aqui. Ele tem que ter 1,20 m de altura. Não, ele as tem que ter dimensões. uma travessa intermediária de 70 centímetros e um rodapé de 20 centímetros. Não, isso está errado de acordo com o NR18, é exatamente 1,20 m, 70 de uma trava intermediária e 20 centímetros para evitar queda, etc. Mas nesse caso aqui, se a gente for verificar, não dá para saber exatamente a altura dele aqui, ó. Tá? Aí Aparentemente falta parece estar pequena. intermediário e o rodapé. Exatamente, parece estar pequena. Mas eu acredito que isso aqui seja só colocado para ter um ponto de ancoragem da queda, viu? Acredito que isso aqui seja só um ponto de ancoragem para queda. E não necessariamente com a função de. Eu tenho que verificar, eu vou olhar um pouco a respeito disso daqui. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui já está mais adequado, aqui, segundo isso, ó. Ele tem esse ponto intermediário de 70 centímetros, segundo a NR18, aparentemente uma altura de 1,20 m, e tem um trabalhador ali em cima que está sentado em. Engraçado isso. Aqui, ó. Opa. Outro exemplo com guarda-corpo. Deixa eu ver se eu encontro mais um aqui para mostrar. Aqui. Tá, facilita bastante. Facilita bastante. E eu acredito, Sérgio, que esses guarda-corpos, eles têm a exclusividade. Por quê? Por que tem que ter rodapé na NR18 no guarda-corpo? É para evitar que caia material. Então, se você tem ali um martelo, um alicate no chão, o rodapé é para evitar que caia material. A trave intermediária. Oi? Esse caminhão, na realidade, caminhão tanque, você não pode subir com uma espécie de ferramenta nenhuma. Não, perfeito. É isso que eu estou falando. O rodapé é só se a pessoa escorregar, como ele tem 1,20 m, ele não passar e atravessa intermediário, ele não passar no vão. Não, é isso que eu estou falando.
É isso que eu estou falando, porque na construção civil, o rodapé é feito justamente para não cair o material. Quando você trabalha com materiais combustíveis, você está mexendo com um produto altamente volátil que você não pode ter nenhum tipo de centelha. Então, naturalmente, ninguém vai subir com nada ali em cima, ok? Ninguém vai subir com nada ali em cima que possa causar centelha. Tanto que todo caminhão, quando ele para, você tem que ter um descarregamento da energia estática que está nele, para evitar a centelha. Justamente, há muitos incêndios aconteceram assim. O caminhão parou, Ele tem que você ser tem que aterrado. aterrar ele. É. Você tem que fazer uma E aterramento. esse guarda-corpo do caminhão-tanque, ele é móvel. A pessoa vai usar só na área de descarga, aí ele abaixa, ele recolhe. Aí, perfeito. Normalmente ele é empurrado para frente, aí ele fica abaixo, aí a pessoa não vê. Aham, Aí perfeito. tem ele acionamento manual e pneumático. O que justifica de não ter trava intermediária. Não, mas a trava intermediária, elas é móvel. Pode Ela colocar fica móvel fixa no também. lugar, só que é feito com parafuso ou rodando, que ela movimenta. Permite o movimento das três bases, do corrimão, da intermediária e do rodapé. Olha que interessante. Isso é moderno, hein? E essa lei, essa resolução tem já mais ou menos uns 4 anos. Olha só que doido. 4, 5 anos. Mas Muito o que a legal. gente mais vê é estrutura de guarda-corpo. Ela pode estar na dimensão, mas o material não é resistente para aguentar o peso da pessoa. É. Aí ele fica errado. Aí é pior ainda, né? Que gera uma falsa segurança para a pessoa, né? É. Exatamente. Isso é comum. Porque a ANR, ela traz, se eu não me engano, ela traz, se eu não me engano, a NR11 ou a NR18 mesmo. Ela traz 18. que todo guarda-corpo ele deve ter uma resistência de 80 kg força por centímetro quadrado. Então, deve resistir no mínimo a uma pessoa de 80 quilos. Então, deve ter resistência necessária para desenvolver as atividades. Muito, muito bom, Sérgio, esse compartilhamento. Você trabalha com isso? Eu faço projeto para esses guarda-corpo. Ah, você faz projeto para guarda-corpo? É. Olha que bacana. Você é o quê? Engenheiro civil? Mecânico? Mecânico. Ó, bacana. Legal. Legal mesmo. Pessoal, aqui para frente eu vou falar um pouco sobre orientações de trabalhadores, mas é chover no molhado, certo? Porque nós tivemos aqui várias, várias aulas que contribuem já para entender NR31, certo? Essa aula, que é a última aula, a aula extra, eu tinha planejado ela para 1h30 mesmo, sem grandes dificuldades. Daqui para frente, a gente não vai ter mais aula síncrona, né? A gente só vai ter aula assíncrona, que seria a leitura de alguns materiais, né? Mas eu sugiro sempre que vocês leem, continuem lendo as normas, tá? Então, o Sérgio aí, que ele já é um engenheiro mecânico, Sérgio, lê NR12, lê NR14, lê NR13, que são extremamente importantes aí para sua área, são fundamentais. Você que gosta da área hospitalar, você fala assim, eu quero ser um segurança do trabalho da área hospitalar, leia a NR de área hospitalar, tá? Continue lendo, leia sempre. Se você não entender a norma regulamentadora, eu sugiro que você procure na internet, tem muitos materiais comentados, procura a Fundacentro, e sempre que possível, se tiver alguma pergunta, alguma questão, você pode me enviar um áudio via WhatsApp, manda um áudio, tá? Porque o áudio é fantástico. Escrever às vezes demora para escrever lá, então envie um áudio para o WhatsApp sobre a pergunta, a questão que você quer ou tem dificuldade. Aquilo que você tem interesse, que você quer um material, alguma coisa nesse sentido, pergunta, que eu vou ter todo o prazer de pesquisar. Se eu tiver, eu vou enviar para você imediatamente. Se eu não tiver, pesquisarei e vou enviar para você com certeza absoluta, tá, pessoal? No mais, eu guardo todos aí para enviar a última atividade, que é a última atividade que seria o resumo das últimas normas, tá? Aguardo as atividades de todos. Guardem essas aulas que eu estou enviando para vocês, que vão ser importantíssimas para a atividade profissional de vocês, ok? E no mais,
Muito obrigado, pessoal, e boa noite aí, né? E obrigado pelas 10 pessoas que estavam participando, porque apesar de ser uma aula extra, teve até bastante gente. Eu estava esperando uns 6 pessoas, mais ou menos, mas teve bastante gente. Eu agradeço aqui a participação sempre ativa da Gabriela, sempre é muito ativa, do Carlos, também que é sempre muito ativo, sempre pergunta bastante. A do Sérgio, né? A do Sérgio, que hoje perguntou bastante e instruiu bastante, coisas que nós não tínhamos tanto contato. Deixa eu ver aqui a Jaque. Agradeço aos que chegaram na hora certa, né? Que é sempre muito importante. Tá, pessoal? Muito obrigado e boa noite a todos vocês.